Enfim, depois dessa intervenção enérgica do ministro Platini de Moraes, eu assumo aqui o compromisso. O próximo seminário vai ser em mandarim. Tudo bem. Vamos fazer o próximo seminário em mandarim. Como de praxe, a gente podia abrir aqui para perguntas. Felipe já se candidatou. Vou recolher aqui, pedir a ajuda da Isabel para levar o microfone. 2 ou 3 perguntas e aí voltamos à mesa. Depois tem mais 2 pessoas ali. Felipe. Obrigado. Boa tarde. Embaixador, eu queria fazer uma pergunta a respeito do agronegócio indiretamente, mas mais especificamente sobre a posição da China em relação à questão ambiental, emissões, a nova posição que ela possa tomar em relação ao pós-Kyoto. Givan, que está aqui, confirmou que a China hoje está com emissões de CO2 equivalentes aos Estados Unidos, quase 25% das emissões globais do mundo de CO2. E aí, como é que se coloca a possibilidade e o potencial do etanol brasileiro? Tem não só uma curiosidade, como um interesse específico em relação a isso. Bom, em primeiro lugar... Só 2 segundos, que recolher mais 2 perguntas, aí a palavra volta à mesa. Jorge Luiz dos Santos. Embaixador, o que eu gostaria de conhecer do senhor é a visão com relação a essa questão cultural. Foi dito aí que a prioridade dos países asiáticos para o seu sucesso foi a educação. Nós temos um problema no Brasil de que esse aqui é um país de 200 anos, com cultura completamente esfacelada em termos de problemas sociais, problemas de evolução, mesmo tendo educação, uma educação onde se discute a qualidade. E a China tem 6.000 anos. Claro está que teve algumas evoluções mais recentes, mas eu gostaria de saber essa disciplina chinesa que a gente viu, inclusive na abertura das Olimpíadas e das Paralimpíadas, isso também se reflete no dia a dia da situação chinesa. Aqui também nós somos, vamos assim, disciplinados, mas uma disciplina meio estranha, eu diria. Então, o senhor pode fazer essa comparação e ver se isso tem alguma influência em toda essa posição, em toda essa evolução e a dificuldade da integração dos 2 países por esse aspecto? Obrigado. Pode fazer a pergunta. Boa noite, meu nome é Séries Borges, sou diretora-presidente da CBM Business Bank, e sou gaúcha também, e há 18 anos eu comecei a trabalhar com a China, eu tenho sócio chinês, na área de tecnologia, de ciência e tecnologia. E o pessoal me chamava de louca, que eu ia me envolver com povos subdesenvolvidos. Esse simpósio, para mim, foi muito gratificante, porque eu ouvi do embaixador e ouvi do ministro, e nosso Patrício Gaúcho, eu fiquei muito feliz com isso, e nós estamos fazendo isso, ministro, fazendo convênio também hoje com as universidades brasileiras, dando aula de mandarim. Muito obrigada. Bom, a palavra volta à mesa. Eu vou fazer agregar uma última pergunta, que é mais uma provocação. Olhando as tabelas que foram apresentadas pelo Pratini aqui, eu perguntaria ao Zé Roberto basicamente 2 coisas. Primeiro, tem uma questão que impressiona, que é a velocidade da expansão das exportações chinesas no conjunto enfim, quando você olha o conjunto, e ainda que o nível no Brasil seja ainda baixo, representa 1 ponto ou qualquer coisa, digamos, a velocidade da expansão é muito impressionante. O que, digamos, em tese, levanta a hipótese de daqui para frente, dada essa velocidade, que espaço resta para a indústria brasileira, né, frente a essa competição. A outra é a seguinte: olhando os dados de fotografia, você diz, onde é que está a tecnologia aí? Né? Nessa relação comercial com a China, por hora, a tendência não tem sido exportação de matéria-prima com baixa tecnologia e importação de produtos de mais alta tecnologia. Ou seja, a velha grita, digamos assim, da indústria paulista tem algum fundamento ou está fora da realidade? Se for rápido, sim, para não perder a dinâmica.
Diretamente a pergunta. Considerando-se que, a pergunta para o embaixador especialmente, considerando-se que o sistema político chinês é um sistema político fechado, eu gostaria que ele dissesse alguma coisa, quais são as relações entre todo esse êxito da China e um sistema político em que se imagina que uma discussão muito ampla esteja fechada. Embaixador. Eu? Bom, começando pelo Felipe Rastul, eu quero manifestar a minha alegria de reencontrar um velho amigo. Fomos contemporâneos na Inglaterra quando fazíamos a nossa pós-graduação, ele em Oxford e eu em Londres, de modo que isso já tem tanto tempo que é bom nem falar. Mas, enfim... No tempo em que o inglês ainda era uma língua dominante. Pois é, como você vê, nós estamos inteiramente defasados. A questão de meio ambiente, de uso de energia, uso do recurso água, questão de emissões de CO2. A China é hoje o segundo maior emissor de CO2, aproximando-se dos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos têm começado a limitar um pouco, até mesmo pelo uso de tecnologias mais avançadas, que são, portanto, menos agressivas em relação ao meio ambiente. A estratégia chinesa dos anos de Jiang Zemin, eu acho que eu mencionei isso aqui, era crescer a qualquer custo. Era seguir o caminho americano, o caminho da Europa. Crescer, enriquecer, depois juntar dinheiro e tecnologia e limpar. Isso, evidentemente, que já foi superado no governo do Hu Jintao, porque a liderança chinesa já chegou à conclusão de que o gargalo ambiental constitui ele próprio um possível obstáculo à continuidade do crescimento econômico chinês. Então, por várias razões, esse gargalo ambiental já está começando digamos assim, a trazer prejuízos para a continuidade do crescimento econômico chinês. Então, hoje, a questão ambiental é uma questão prioritária na China, mas a China também tem os seus aspectos burocráticos que às vezes até me são um pouco familiares. O último congresso do partido fez uma série de reformas institucionais e em março foram implementadas essas reformas, mas continuam discutindo a criação do Ministério do Meio Ambiente e a criação do Ministério da Energia, que hoje estão divididos no caso do meio ambiente, é tratado por 7 departamentos, quer dizer, ministérios chineses. Tem o das florestas, tem o das águas, tem o disso, tem daquilo. Enfim, e evidentemente essa divisão institucional, digamos assim, é uma questão de poder na China. Esse mandato é o último mandato do Hu Jintao, que termina em 2012, e, portanto, tudo que está sendo feito hoje já está sendo feito com vistas à sucessão e à escolha do futuro presidente da China, que será um dos 9 membros do Standing Committee, que é o grupo de 9 que governa a China efetivamente. Então, o que tem havido é hoje uma consciência crescente da questão ambiental, do meio ambiente se traduzindo num gargalo ali próprio, a continuidade do crescimento, da necessidade de adoção de novos padrões. Eles, por exemplo, fecharam várias minas de carvão de pequeno porte e baixa tecnologia, porque eram poluentes. Fecharam aquelas siderúrgicas de fundo de quintal que começaram com um grande salto adiante, ainda na época do Mao Tse-tung. Hoje, para estabelecer uma siderurgia na China, tem que ser para produzir aços especiais, com alta tecnologia, com menos danoso ao meio ambiente. Quer dizer, hoje já há uma série de requisitos ambientais muito mais rigorosos do que havia anteriormente. E na área de energia, o etanol já entrou no radar, na tela de radar da liderança chinesa. Eles produzem, são grandes produtores de etanol, mas de milho. E uma das razões para o pico inflacionário que eles tiveram no ano passado foi que, quando houve a subida do preço do petróleo e do etanol como substituto para alguns derivados do petróleo, gasolina notadamente, houve um pessoal produtor de milho que começou a destinar mais para a produção de etanol. O preço do milho subiu, o preço da ração subiu, a carne suína, que é a dieta básica do chinês, também disparou naquele momento. E, evidentemente, puseram, obviamente, o pé no freio e estão avaliando. Eles produzem algum etanol de cana-de-açúcar, mas a China, como já foi dito aqui, é um país muito seco,
país de pouca água, país muito desértico, e certamente as terras agricultáveis que eles têm são destinadas à produção de outros alimentos que não, enfim, milho, etanol, ou que seja. Há uma janela de oportunidade muito importante para nós, sobretudo porque as grandes cidades chinesas, Pequim, Xangai, Cantão, Guangzhou, hoje, estão começando estão em vias de adotar o padrão E10 por razões ambientais. Quer dizer, não só a questão do etanol como aditivo à gasolina, como aditivo ao combustível. Só para dar um exemplo, a indústria automobilística chinesa hoje produz 8 milhões de veículos ano, dos quais 7,5 destinado ao mercado interno. Hoje, Pequim, por exemplo, apesar de suas grandes avenidas, de seus grandes anéis rodoviários, é um engarrafamento digno de fazer inveja a São Paulo. De modo que a questão das emissões é um problema extremamente sério na China e isso abre janelas de oportunidade. Eles querem, evidentemente, eles e vários outros querem discutir com a gente um desenvolvimento conjunto de produção de etanol a partir da hidrólise do bagaço da cana, a partir da celulose, enfim. Aqui ainda é uma tecnologia que ainda não foi ainda comprovada, ou pelo menos em tese sim, mas não é economicamente viável até o momento. Mas está no radar deles e começamos a discutir, evidentemente, uma presença mais ativa nossa desse setor lá. Hoje de manhã eu tive uma reunião, para mim foi um grande aprendizado, foi muito produtiva, na Única, com o Marcos Yankee, com a série de pessoas do setor, e todos muito interessados em dar partida numa cooperação mais intensa com a China, já que constitui um mercado muito importante para nós, não apenas como eventual importador de etanol brasileiro, mas também com possibilidade de desenvolvimento conjunto de novas tecnologias, de combustíveis de novas gerações e de motores, digamos assim, de novas gerações para o uso desse combustível. A questão das emissões também, hoje em dia já começaram a penalizar muito infrações ambientais, e aí entra um problema curioso. A China, apesar de ser um regime notoriamente autoritário, é um regime muito descentralizado. O poder das províncias é muito grande. A capacidade que o governo central tem de enforce uma regulamentação na província é muitas vezes comprometida, sobretudo com uma província mais poderosa. Existe um ditado na China que é o seguinte: o céu está lá em cima e o imperador mora longe. Ou seja, eu faço o que eu bem entendo aqui na minha seara. Isso inclusive até lá na China contribui muito para a chamada corrupção, que é essencialmente uma corrupção de baixo clero. Quer dizer, é o guarda da esquina que você chega com todas as licenças e tudo ali, tudo bem, mas tem aqui um adicional, aqui um por fora, né, que eles dão até recibo frio também. Enfim, são 5.000 anos de civilização escrita. Mas, de qualquer maneira, o importante é que nós temos aí janelas de oportunidade claras e é preciso conhecer melhor a realidade chinesa, é preciso fazer os contatos diretos, aquilo que os chineses chamam de guanxi, que é saber o contato, o caminho das pedras, né? Para plantar as coisas, para começar a render fruto daqui a 5 ou 10 anos, quem sabe. Né? Eu mencionei aqui durante a minha apresentação que todas as empresas brasileiras que tinham um planejamento estratégico se deram bem na China. Todas. Bom, a questão cultural, educação, qualidade da educação que foi colocada aqui. Realmente, os chineses têm uma tradição escrita de 5.000 anos de civilização. Né? E uma forma de escrita ideogramática que é muito complicada. Né? Tanto é que as crianças chinesas hoje são alfabetizadas em letras ocidentais, que é o Pinyin, que é o chinês escrito com letras ocidentais, e isso, inclusive, por causa da informática, e a partir de 8 anos de idade começam a decorar os ideogramas, começam com 30 por semana e vai por aí. Para poder chegar na universidade, você tem que saber de cor mais ou menos uns 4.500 ideogramas, para poder escrever em bom nível de chinês. Quer dizer, é um negócio complicado, mas eles estão à altura de...
Agora, com o crescimento da economia chinesa e o aumento das disparidades regionais, eles tomaram uma medida, aquela medida de desenvolvimento mais social, baseado no conhecimento que foi mencionado pelo Marcos aqui, do Rudiental, da política do Rudiental, transformaram a escola pública no campo, passou a ser grátis. Sim, porque na China não existe escola pública grátis em geral, né? Ela é paga. A universidade pública é paga também. E uma vez eu perguntando na visita a uma das universidades de Tsinghua, perguntando, mas é verdade que é paga, mas a universidade pública que é paga? E vira-se o vice-reitor para mim, como o senhor sabe, embaixador, there's no free lunch. Aí, e realmente, o investimento é muito pesado em educação, em qualificação de mão de obra, e aí ocorre uma coisa curiosa. A China, que utiliza intensamente a sua mão de obra para baratear custos de produção, isso é muito verdadeiro em indústrias de baixo valor agregado, de baixa tecnologia, por causa da indústria têxtil. Mas hoje a mão de obra chinesa está começando a ganhar mais, e a China está começando a perder indústria. A China está se desindustrializando na área têxtil, porque está perdendo indústrias para o Vietnã, para as Filipinas, para a Tailândia, para a Índia, onde a mão de obra é muito mais barata. Mas o que quer dizer que ela está já passando por um novo patamar de tecnologia, onde a mão de obra é mais cara, a mão de obra deve ser mais qualificada, mas ainda não consegue atender a demanda que eles gostariam, né, de ter a mão de obra qualificada na China não é barata. Eu próprio, na embaixada lá, perdi 5 funcionários locais chineses, secretários, enfim, assistente técnico, etc., porque receberam convites de empresas baseadas na China, empresas internacionais, e o sujeito que falava inglês, português e mandarim, evidentemente chegou lá para mim, olha, embaixador, eu recebi uma oferta para ganhar o dobro do que eu ganho aqui, eu gosto muito do senhor, gosto muito daqui da embaixada, tenho muitos amigos aqui, se o senhor cobrir pelo menos 80% da oferta, eu fico. Bom, o Serviço Público Brasileiro fazer uma proposta dessas, o primeiro a ficar desempregado seria eu. Pô. Mas, enfim, perdi 5 funcionários, e 5 excelentes funcionários ao longo de 4 anos, que receberam ofertas mais atraentes no mercado de trabalho. Então, a qualidade da educação é algo que é fonte de todas as atenções chinesas, e o próprio Rudiental disse que sem uma boa educação não há como predicar o crescimento, a continuidade do crescimento chinês ao conhecimento. Então, isso é fundamental. Uma coisa também relevante que vale a pena ser mencionada aqui. Eu visitei uma vez uma fábrica industrial em Xangai, que era amigo do nosso cônsul-geral lá. E fomos visitar a fábrica, ele me mostrou uma máquina que ele já tinha testado no Brasil, já tinha visto essa mesma máquina, era uma indústria mecânica, né? Ele me disse o seguinte, olha, essa máquina que o senhor está vendo aqui, tem indústrias brasileiras que usam. Só que tem uma diferença. Aqui na China, a legislação trabalhista, que é, em linhas gerais, parecida com a brasileira, não difere muito não, mas ela permite uma cláusula de negociação entre as partes, que se for aprovada pelos sindicatos dos dois lados e pela autoridade trabalhista, digamos assim, e pelo partido, você pode adotar qualquer tipo desde que haja um consenso. Então, por exemplo, a adoção de 2 ou 3 ou 4 turnos de trabalho numa fábrica, como, por exemplo, a Embraco, que é a empresa brasileira, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse cidadão estava me dizendo o seguinte, esse chinês, essa máquina que o senhor está vendo aqui gera 4 vezes mais emprego do que a irmã dela no Brasil. Porque ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela se amortiza em 1, 2 anos, o que me permite comprar uma máquina nova e continuar na ponta da tecnologia. E aí ela disse, poxa, mas se eu trabalhar de meia-noite às 8 ou às 6 em regime normal, é barra pesada, né? Mas nós temos que gerar 12 milhões de empregos novos por ano. E o nosso problema é gerar emprego. A nossa questão, o nosso desafio é gerar emprego. Porque se a gente não fizer isso, a urbanização é uma tendência que não adianta botar a polícia, não adianta botar nada, porque ela está ocorrendo.
Se a gente não gerar emprego para esse pessoal vai começar a morar em slums em torno das cidades, foi a palavra que ele usou. Vamos começar a ver o início de um processo de marginalização social, de exclusão, e, como o senhor sabe, embaixador, o pulo para a violência urbana é muito pequeno. Eu achei que ele estava me dando alguma indireta. Pois é, era isso aí. O outro comentário que foi feito aqui era a questão do sistema político chinês, do regime autoritário, enfim, como viabilizando ou não esse tipo de processo de tomada de decisão. Pode certamente viabilizar. Agora, nunca vi um país com tanta discussão. Tudo lá se discute. Eles têm um certo assembleísmo nato. Eu entrava no começo, depois eu comecei a arranhar alguns chineses, já conheci melhor Pequim, eu já dizia para o chofer de táxi onde é que ele tinha que ir a tal lugar. Mas às vezes eu pegava um chofer de táxi, não falava inglês nem nada, e telefonava pelo celular para a minha secretária e dizia, explica aqui onde é que eu vou. O cara você não conhecia direito a cidade, chamava um outro chofer de táxi, chamava um transeunte, faziam uma assembleia, discutiam, e acabamos tomando uma decisão sobre qual era o melhor itinerário para me levar lá. Bom, as discussões são intensas, e nota-se, depois de algum tempo na China, a gente começa a discutir, a perceber as linguagens de código. Quer dizer, quando eles dizem alguma coisa, estão querendo dizer aquilo outro. Um pouco aquela coisa de mineiro, você vai lá elogiar a égua, quem quer comprar a vaca? Enfim, você começa a discernir essas coisas. E o fato do regime ser autoritário pode até facilitar a execução, a operacionalização de decisões tomadas. Agora, eu já vi regimes autoritários em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, alguns eficientes, outros ineficientes. Já vi regimes democráticos eficientes, outros ineficientes. Quer dizer, a correlação autoritarismo e eficiência administrativa não é tão clara assim. Tem de tudo. E, no caso da China, o que me parece claro, isto sim, é que o regime chinês hoje, certamente, é mais liberal do que o era há 10, há 20, há 30, 40 anos atrás. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu não percebi no meu dia a dia chinês a presença de um Estado policial opressor. Como eu percebi, por exemplo, quando eu tirei férias e fui passar em São Petersburgo, onde eu vi a Rússia, que tem mais, digamos assim, pluripartidarismo e eleições e tudo, tem mais veleidades democráticas. Eu noto um grande temor reverencial pela autoridade uniforme na China, que na Rússia, que eu não noto na China. Na China, ao contrário, eu já vi numa rua perto lá da embaixada, eu estava andando, um sujeito estacionou o carro, o guarda foi lá, mandou ele tirar o carro do lugar, porque ali não podia estacionar, e aí eu perguntei, onde é que está escrito isso, não sei o quê. E começou a discussão, aí juntaram uns 50 chineses, e todo mundo dizia, o cara tem razão, aí o guarda começou a pensar 2 vezes. Quer dizer, tem um pouco esse tipo de dialética exacerbada por parte dos chineses que faz um negócio muito diferente. Quer dizer, esse padrão autoritarismo e liberalismo político é algo que tem que ser muito qualificado. Depois teve uma provocação aqui do Sérgio sobre a grita da indústria paulista, se tem algum fundamento. Pode ter algum fundamento, certamente, mas aquilo que eu fiz, aquele meu mal fadado comentário junto a um conviva meu, também é só $2 milhões, mas $2 milhões são meus. Eu vi que alguns setores da indústria brasileira, poucos deles são setores que eu podia considerar estratégicos, por exemplo, escova para cabelo, armações de óculos de sol, pedal de bicicleta, que não estavam competindo com os chineses e estavam recebendo, inclusive, a invasão de produtos chineses de melhor qualidade, incidentalmente, mais modernos, que estavam invadindo não só o Brasil, mas os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, o Japão, enfim, tudo isso. Um dos mecanismos, pelo menos que eu aprendi em Introdução à Economia, é que o comércio internacional leva a uma redivisão internacional do trabalho. Quer dizer, a questão dos calçados, que vem da terra aqui do Platino de Moraes,
é muito elucidativa. Quer dizer, hoje o calçado barato não dá para competir com a China. Nós passamos para um segmento mais alto. E na China, a indústria de calçados mais sofisticados está na mão de gaúchos. Quer dizer, em Dongguan, que é a cidade onde se concentram 2.000 calçadistas brasileiros, tem 16 churrascarias, um centro de tradições gaúchas, e onde eu vi pela primeira vez chinês cantar Meu Boi Barroso. Então, essa internacionalização da indústria brasileira, muitas vezes, é a garantia da viabilidade da nossa indústria brasileira aqui mesmo no Brasil. Isso aí é um negócio que tem que ser levado em consideração. Porque os chineses levaram em consideração, porque os chineses examinaram a globalização não como um valor que a gente deve se opor ou favorecê-la, mas como um fato da vida e que saber como é que eu me insiro nesse contexto da melhor maneira possível. Como é que eu maximizo as oportunidades e minimizo os riscos e os desafios. Por aí um pouco. Eu registrei duas outras perguntas. Uma do Dr. Manuel, Félix Centraneto, Amaury de Souza e Losado. E aí a gente fecha, porque, já pedindo desculpas pelo atraso inicial involuntário ocorrido aqui no seminário, nós já estamos aqui passados da hora, em 15 minutos. Mas há tempo ainda para a gente fechar isso em mais 10, 15 minutos, recolhendo essas 3 perguntas e ouvindo a mesa. Então, Dr. Manuel, depois Amaury e, ao final, o Losado. Bem, boa tarde. Quero cumprimentar o embaixador Castro Neves pela excelente palestra, o ministro Pratini, o Zé Roberto também, e também cumprimentá-lo pelos 4 anos como embaixador. Nós temos lá a BMF em Xangai e tivemos lá todo o apoio do embaixador e acompanhamos o excelente trabalho que o embaixador fez na China durante esse período. E nós que temos visitado a China aí quase que anualmente, a cada vez que eu vou para a China, eu vejo uma China diferente. Muda de ano para ano. Uma China mais desenvolvida a cada ano, mais ocidentalizada também, e mais bonita. Ou seja, a China, que a primeira vez que eu fui, eu falei, não moraria aqui nunca, né? Hoje eu já moraria em Pequim. Pelo menos esse Pequim que eu vi agora na Olimpíada, limpa, cheio de galerias de arte, céu azul. Mas, embaixador, quando eu estive lá há uns 5 anos, 6 anos atrás, conversando com o presidente da Bolsa de Dalian, ele, que é bastante engajado no Partido Comunista, no governo, eles têm uma preocupação enorme com a questão de alimento, o preço da soja, etc., em relação ao Brasil. Ele colocava que, para ele, a solução para baixar o preço da soja, dos alimentos, era os chineses comprarem terra no Brasil e produzir a própria soja aqui no Brasil, de preferência com mão de obra chinesa também. Essa questão eu escutei em outros fóruns na China, e hoje se comenta aqui no Brasil que os chineses têm comprado terras no Brasil. É óbvio que nós, em todas essas ocasiões, temos afirmado a posição que os chineses deveriam, se querem baratear o custo do alimento, deveriam investir em infraestrutura no Brasil, né? Em portos, em estradas, etc., mas que também não tem havido esse investimento. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, vamos só repetir a prática, okay. Aí a Amaury faz a pergunta, o Losado, e aí volta. Pediria que as pessoas fossem, não que o Dr. Manuel não tenha sido, mas seguindo o exemplo do Dr. Manuel, que sejam concisas na pergunta. Embaixador, eu vou fugir um pouquinho do tema da conferência, mas o fato é que o senhor também é embaixador do Brasil na Coreia do Norte. Estamos prestes a ver uma transição de poder na Coreia do Norte? E, se sim, quais são as implicações para a reunificação dos 2 países? Tem um terceiro? Embaixador, boa tarde. Prazer revê-lo. Obrigado por tudo. Claro. Eu tenho uma questão que acho que a última vez nós conversamos, eu não tive oportunidade de perguntar, agora tem essa oportunidade. É a China no contexto asiático.
E se isso que eu vou perguntar acontece, por que acontece e qual o objetivo disso? Me parece que há uma certa agenda, baseando no que o senhor falou, no peso da Ásia nesse século em relação ao Ocidente, me parece que há uma certa agenda oculta de integração econômica na Ásia, liderada, de certa maneira, pela China. Se isso existe, me parece que sim, no que está baseada essa integração, se é em acordos informais, se é em cultura, se é em confiança, porque há o mundo está preocupado com a Ásia. Então, todo esse sudeste asiático tem como preceito a prosperidade, o desenvolvimento e a globalização. E a China tem um papel importante nisso. Então, se existe, para onde vai isso? O que está subjacente a esse desafio, se é que existe, para o resto do mundo do século XXI? Bom, começando pela pergunta de meu amigo Manuel Félix, a questão da infraestrutura está ligada essencialmente ao chamado custo Brasil. E como os chineses têm a aspiração de ser grandes importadores do Brasil, evidentemente eles querem uma infraestrutura que lhes seja favorável, que minimize esse custo Brasil, que no fundo vai para o preço final da mercadoria que chega lá. Evidentemente tem essa veleidade ou essa aspiração, alguns, de comprar terras do Brasil, não seriam os primeiros estrangeiros a comprarem terras no Brasil. Eu acho que a resposta deve ser nossa, né? Enfim, se o nosso Estado de Direito é de tal forma que permite que estrangeiros comprem legalmente terras, em que circunstâncias. Eu sei que existe uma legislação especial para a chamada faixa de fronteiras, existe toda uma série de normas e regulamentos da legislação brasileira, que fazem parte do corpo da legislação brasileira, e que, se forem obedecidos, por que não chineses, americanos, franceses, enfim, suecos, etc., comprarem terras aqui, desde que seja feito de acordo com o que dispõe a lei brasileira. A questão da mão de obra, de projetos de infraestrutura que trariam a mão de obra chinesa para construir, operar e tudo, realmente já houve tentativa chinesa de fazer isso, reproduzindo o que eles fazem na África, onde eles fazem o projeto chave em mãos, quer dizer, vai todo mundo, um navio de chineses, constrói uma estrada, um terminal, um porto, uma usina, etc., e depois volta todo mundo. Eles vieram com essa conversa para cima de mim quando começou o projeto da siderúrgica do Atlântico em Santa Cruz. Vieram lá, me convidaram para um grande jantar, me encheram de Maltai, que é aquele aguardente que a pessoa fica... que é um horror, né? Passa gasolina. Enfim... Essa é a declaração off the record. Pois é, e eu fingia que bebia, mas não bebia. E no final me pediram 6 mil vistos. Eu disse, olha, em primeiro lugar, não posso dar 6 mil vistos de trabalho, porque o visto de trabalho é dado pelo Ministério do Trabalho. Eu apenas encaminho os pedidos de visto. Em segundo lugar, o Brasil não é África. Nós já temos uma mão de obra relativamente sofisticada e tudo, então vocês podem contratar isso no Brasil. É evidente que técnicos, engenheiros, numa montagem de uma máquina, em determinadas circunstâncias, em determinados passos do projeto, que vocês tragam o seu próprio pessoal. Então, aí foi numa discussão meio na base de discussão de mercado da seda, acabamos acordando que eu daria no máximo 600 vistos, passou de 6 mil para 600, em 3 tranches de 200, ou seja, não haveria mais de 200 chineses de cada vez aqui. Que havia, inclusive, partes de montagem lá que eram, segundo eles, segredos tecnológicos, entraram com o pessoal que ia lá, eu achei tudo bem. A argumentação deles também fazia sentido. Olha, esse projeto, você vai me dar visto aí por 3, 4 anos para 600 chineses, quando ficar pronto, todos os chineses vão voltar para a China e vocês vão gerar nesse projeto 7 mil empregos para brasileiros. Então levem também isso em consideração. Então, não deixava de ser um argumento respeitável. Mas a gente tem, é óbvio que a gente tem, digamos assim, um certo discernimento e uma certa, um certo esforço de fazer uma triagem correta dos vistos. Os vistos de trabalho já são
pré-triados e mandados pelo Ministério do Trabalho, existe, para que ele corresponda efetivamente a uma necessidade de mão de obra nossa, de interesse brasileiro. Isso há. Mas hoje, só para dar um exemplo, eu estou dando, o setor consular da Embaixada do Brasil em Pequim está concedendo cerca de 2.000 vistos por mês. E o grau de pessoas que, enfim, esse pessoal que vem ao Brasil, 98% vem ao Brasil, porque o visto custa $100 e tantos. A gente recolhe um bom dinheiro ao Tesouro Nacional com pagamento de taxas e emolumentos consulares. E desses, metade é visto de negócios, inclusive aqueles vistos temporários, de assistência técnica, etc, etc. Uma boa parte é visto de turista, já que o Brasil é um dos destinos autorizados para turistas chineses, e tem também pedidos de vistos permanentes, né, que aí o processo de concessão é muito longo, demora às vezes mais de 1 ano, 2, a triagem é muito grande. Existe uma província chinesa, que é uma província muito pobre, Fujian, de onde provém a maior parte dos pedidos de visto permanente, e havia muita tentativa de imigração ilegal. Tanto é que a província de Fujian era conhecida como Governador Valadares da China. Enfim, mas eles já fizeram proposta de investimento em infraestrutura, sobretudo na área ligada à soja, como você sabe. Fizeram uma proposta uma vez curiosa. Veio um grande grupo lá que queria reaparelhar as ferrovias brasileiras, fazer ramais novos, fazer com que o escoamento da soja brasileira se desse majoritariamente por via férrea e não por caminhão. E nós financiamos tudo. Damos equipamento, financiamos, fazemos o procurement daquilo que for competitivo no Brasil, de indústrias brasileiras. Me paguem soja. Transmitiu tudo para o Brasil e o próprio setor reagiu um pouco. Não, nós não estamos habituados a esse negócio de pagar em soja, esse negócio de escambo, é um negócio que não queremos. Mas será que não tem nenhum banco capaz de fazer uma engenharia financeira de transformar isso num buyer's credit, supplier's credit, etc., depois a soja ser o lastro disso? Não prosperou. Não sei porquê, mas entrou nos meandros. E não foram governamentais, não. Foi do setor privado, que não se mobilizou muito. Inclusive o setor privado na área ferroviária parece que está muito confortável com os preços que estão praticando, já que a capacidade da ferrovia é mais limitada, está na mão de pouca gente, e eles cobram, sei lá, 20% ou 30% a menos do que o transporte do caminhão, 5% a menos, pois é, quando podiam cobrar 1/5 e ganhar muito dinheiro. Então, tem algumas coisas que, voltando àquilo que eu disse, com o apoio aqui do ministro, precisamos fazer o nosso dever de casa nessa área também. Bom, a pergunta do Amauri é sobre Coreia do Norte, né, que eu fui embaixador na Coreia do Norte. É um regime muito fechado, muito militarizado. Me parece assim como se eu estivesse dando um mergulho, assim, talvez no auge da Guerra Fria, né? Dizem que o Kim Sung-il, que é o dirigente máximo lá, está muito doente e, eventualmente, isso precipitará um processo sucessório que será extremamente fechado. Eu não acredito em reunificação a curto prazo. E os próprios sul-coreanos querem ir muito devagar com andor. Eles preferem um tipo de modelo norte-coreano que siga o modelo chinês, quer dizer, ser favorável a investimentos estrangeiros, criar parques industriais na Coreia do Norte, fixar o pessoal lá, que não quer no dia que abrir a fronteira vai todo mundo se mudar para a Coreia do Sul, com a característica, se a Alemanha Ocidental era 1/4 ou 1/5 da Alemanha, a Alemanha Oriental era 1/4 ou 1/5 da Alemanha Ocidental, quer dizer, a capacidade de absorção é muito maior, a Coreia do Norte é tão grande quanto a Coreia do Sul, inclusive em termos demográficos. Então, os coreanos do Sul, que não, vamos manter separado, eu invisto aí, quero garantias, etc. Mas é um longo processo que eu não acredito que redunde em qualquer tipo de reunificação a curto prazo. E a reunificação também, os demais
atores desse entorno ficam olhando com mixed feelings. A reunificação, por exemplo, vai tirar o pretexto por uma presença norte-americana na Península Coreana. Claro, é uma boa cabeça de ponte na Ásia. E isso, a reunificação criou um ator novo mais poderoso, que Rússia e China, que são os vizinhos imediatos, vão pensar com muito, enfim, mais detidamente sobre isso. De modo que eu ainda vejo a Coreia do Norte, por algum tempo, num limbo, num certo limbo, enfim, no concerto mundial, né? Um país ainda muito fechado, muito militarizado, vivendo muito nacionalista. O Museu de Guerra da Coreia do Norte é um negócio fabuloso, fantástico. Eu fui visitar, e fui 2 vezes visitar, porque é enorme, tem inclusive até hoje os restos dos aviões americanos abatidos e tudo. E tem uma sala que é menor do que essa sala, que é a sala referente à participação, ao auxílio chinês na Guerra da Coreia. Todo mundo sabe que o auxílio chinês foi decisivo para que não houvesse a vitória total americana, que levou ao armistício e ao estabelecimento da fronteira no Paralelo 38. Eu perguntei, e o papel da China qual foi? Foi marginal. Quer dizer, o coreano tem esse tipo de atitude também, que o chinês, inclusive, não acha muita graça no norte-coreano, não. Eu já vi que nessas negociações de ex-apartheid, os chineses, na hora das grandes decisões, a chave de braço, quem deu foi o chinês, a pedido do americano. Então, isso preciso ter em mente. E, finalmente, a questão que foi suscitada aqui da integração econômica na Ásia, uma agenda oculta. A agenda pode ser tudo menos oculta, não a agenda mais escancarada e ostensiva que há um movimento de integração econômica dos tratados comerciais da ASEAN, a China e dos diversos fóruns, enfim, de cooperação da Ásia. A China, inclusive, tem aquilo que seria uma réplica chinesa ou asiática para a doutrina Monroe, que tem, evidentemente, o recado é para os americanos, a Ásia é para os asiáticos. Quer dizer, nós devemos ser capazes de nos entender a propósito do nosso próprio destino. Então, vamos criar mecanismos de cooperação. E existe 300 fóruns de cooperação. Eu tenho o G3 asiático, que é Rússia, Índia, China, tem o ASEAN, China, tem o Foro de Cooperação de Xangai, tem, enfim, um sem número de mecanismos de integração. Tem a participação chinesa na APEC, Asia Pacific, enfim. E, sobretudo, porque o próprio modelo de desenvolvimento chinês, falou-se aqui de decoupling, um dos elementos do chamado decoupling chinês foi integrar-se mais com as economias asiáticas. Se a gente pegar o perfil da participação no comércio China-Estados Unidos, no total do comércio chinês, é descendente, é uma curva descendente. Se a gente pegar o asiático, é fortemente ascendente. Quer dizer, a China está transacionando cada vez mais com o Vietnã, com a Índia, com a Rússia, com o Japão, com Taiwan. Taiwan é o segundo maior investidor estrangeiro, entre aspas, na China. Só em Xangai moram 700 mil empresários taiwaneses. E isso está muito bem descrito, quer dizer, a base teórica está muito bem descrito num artigo publicado já há alguns anos, que eu já fiz referência aqui, do Marcus Young, quando ainda estava à frente do ícone, chamado, foi em 2005, Gansos Voadores e Patos Sentados, onde ele faz uma comparação dos modelos de crescimento e desenvolvimento da Ásia e da América Latina. Quer dizer, então, essa agenda de integração da China na Ásia é a coisa mais óbvia e escancarada que há. Inclusive, agora, recentemente, a visita de Estado, que eu também fiz uma breve referência aqui do Hu Jintao ao Japão, foi a primeira visita de Estado de um presidente chinês ao Japão, foi algo todo cheio de simbologias, mas que deve levar a uma entente econômica mais íntima ainda entre Japão e China,
que eles dizem que nós dois juntos somos maiores que a economia americana em purchasing power parity, em paridade de poder de compra. Então, se a gente conseguir fazer a integração, e a China hoje é a plataforma manufatureira do Japão, como o Pratini já apontou aqui, esse tipo de entente, de entendimento econômico estratégico entre China e Japão vai certamente alterar ainda mais profundamente a mudança do centro de gravidade da economia mundial em direção à Ásia. Eu não gostaria, nem poderia terminar essa já nossa longa jornada aqui sem abrir a possibilidade do Zé Roberto e do Pratini de fazerem suas brevíssimas considerações finais. Então, Zé Roberto e depois Pratini. E já antecipadamente agradeço a presença de todos, dos comentadores e muito especialmente do embaixador, que novamente nos deu a oportunidade de ouvi-lo 4 anos depois, né? E acho que tivemos aqui um relato e uma análise muito interessante a respeito da situação chinesa. Zé Roberto, para as suas considerações finais. Eu quero aproveitar 1 minuto para publicar uma boa notícia para você. Se for muito breve, sim. Sim. Sou Zhou Shixiu, professor visitante na Unesp. Agora eu quero falar, fico muito contente com esse seminário, porque o discurso do embaixador e o comentário dos senhores significam para mim, eruditos brasileiros têm um conhecimento muito claro, profundo, correto sobre a realidade da China. Isso é importante para a aproximação, a relação amistosa entre a China e o Brasil. Segundo, agradeço, como um chinês, agradeço muito as palavras dos amigos brasileiros sobre a China, as palavras amistosas. E gostaria de aproveitar a oportunidade para falar uma boa notícia. A China decidiu patrocinar a Unesp, montando professores e equipamentos, estabelecer um Instituto Confúcio aqui em São Paulo. Eu vou trabalhar nesse instituto. Gostaria de fazer convite para todos visitar esse primeiro Instituto de Confúcio no Brasil. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. De fato, se trata de uma excelente notícia. Zé Roberto. Eu vou só uma breve observação a respeito da sua questão do avanço das importações chinesas. Eu queria dizer 3 coisinhas. Primeiro, em relação ao valor adicionado, as últimas evidências são que houve um nivelamento das importações chinesas no valor adicionado da indústria. Então, essa penetração subiu em flash até perto de 20% e está mais ou menos parado há vários anos em algo como 22%. Exatamente. Segundo, né, à medida que a indústria começou a crescer mais e você estabilizou isso, acho que todo mundo está de acordo que as queixas da indústria mudaram. Entretanto, que foi colocado pelo embaixador, né, a estrutura industrial brasileira mudou um pouquinho. Então, realmente tem alguns que perderam 2 milhões de dólares. Certo? Calçados perderam um pedaço, etc. E o que se tem que comparar é isso com os ganhos provenientes. Terceiro e último ponto é que, se olhar daqui para frente, eu não tenho dúvida que isso vai desaparecer como discussão no Brasil por duas razões importantes. Um dos efeitos, na crise internacional, eu mencionei que vai ter uma crise de crédito no mundo como um todo, no Brasil também. Mas tem um segundo, que acho que todo mundo concordaria, é que terminou a fase do dólar ficar cada vez mais barato no Brasil. Como as empresas estão mais eficientes, não precisa ser 1,90, 2, um dólar 1,75, perto de 1,80, vai colocar um monte de gente de novo no rumo da competitividade para exportar. E esse assunto, eu não tenho a menor dúvida que vai sair de pauta. Um comentário final que chamar a atenção ou lembrar da importância que nesse processo de crescimento da China tem os chamados Overseas Chinese, que foi referido aqui. É um dos segredos do processo de investimento e modernização. Por quê? Porque os Overseas Chinese não só investem, como transferem tecnologia, como muitas vezes são os representantes locais
e fazem o marketing da produção chinesa nos seus países de origem. Isso acontece muito nos Estados Unidos, no Canadá, na região de Vancouver. Todas as empresas chinesas têm representação, são chineses que migraram para Vancouver. Aqui no Brasil também tem chineses que trabalham, atualmente um número menor, mas os overseas Chinese foram os verdadeiros catalisadores do processo de investimento externo da China, de ampliação dos seus mercados. Então, importante na história, e nós não tivemos tempo de falar nisso aqui, de ressaltar esse papel. E um ponto final que eu queria fazer, o Zé Roberto já fez uma breve avaliação, essa crise toda que está aí, essa bolha que estourou, que era previsível, né? Quando o negócio cresce demais, exagerado, o troço estoura. O problema é que a gente geralmente vende as ações bem depois que estoura, não é? E os caras lá fora é que vendem as ações primeiro. E isso faz com que mais dinheiro vá para fora e o dólar suba. Mas eu dizer o seguinte, o Brasil, que garante a balança comercial, como nós vemos, é o agronegócio. Acontece o seguinte, antigamente, quando a gente falava em agronegócio, era Estados Unidos, Japão, Europa, os grandes consumidores, compradores. Não é mais assim. Este ano, 73% das exportações do agronegócio já estão indo para países emergentes. Dentro de mais 3 ou 4 anos, mais de 80% das nossas exportações vão ir para países emergentes. O mercado americano, Europa e Japão é o que eu chamo o mercado da economia de breakfast. Eles compram café, açúcar, que compra lá há 200, 300 anos, e mais recentemente, faz uns 50, 60 anos, suco de laranja. E aí vai mais algumas coisinhas. Mas o nosso negócio hoje, com o país da OECD, é a economia de breakfast. Quem está nos comprando soja, por exemplo, a China, o ano passado, comprou 40 e tantos % de toda a soja exportada pelo Brasil. A Rússia comprou, o mês passado, 47% de toda a exportação de carne brasileira. Carne bovina. E não sei quanto de frango e suíno, mas deve ter sido valores importantes. Quer dizer, nós temos que olhar agora, não é tanto para estados, para Nova York ou para Tóquio, nós temos que olhar com mais atenção para Pequim, Xangai, para Moscou, São Petersburgo. Sabe quem são na área de carne grandes clientes do Brasil? A Venezuela, o Vietnã, que hoje é o segundo produtor de café do mundo, está produzindo mais café que a Colômbia, passou a ser um poderoso participante desse. Enfim, há mudanças importantes na geografia comercial, isso não é só uma expectativa, um pré, não, está acontecendo. Qualquer empresa da minha área de frigorífico nós damos muito mais importância para Moscou e para a China e para a Venezuela e para o Irã do que para os países tradicionais, porque os países tradicionais só ficam criando problema e aumentando restrições, isso e aquilo. Então a gente, eu falei isso lá em Bruxelas, vocês não querem mais comprar carne brasileira? Tudo bem, não compra, nós temos outro para comprar. Uma outra coisa também que os Estados Unidos, a Europa e o Japão não entenderam. Eles não são mais 90% do comércio internacional. E o que está crescendo são os emergentes. Essa é a nova realidade importante que nós precisamos viver e ativamente procurar ampliar mercados. Maravilha. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.